Graça e paz, amadas irmãs e irmãos. Gracia y paz, amadas hermanas y hermanos. Uma boa noite para todos que nos ouvem, nos acompanham. Buenas noches para todos aquellos que nos están escuchando y están acompañando esta transmisión. Estamos muito encorajados com o que o Senhor está fazendo através dessa série Estamos muy animados con lo que el Señor está haciendo a través de esta serie sobre a importância das mulheres no ministério de Jesus. sobre la importancia de las mujeres en el ministerio de Jesús. Temos recebido muito retorno de irmãos que estão nos acompanhando. Hemos recibido muchos Graça e mensajes paz, de amadas retorno irmãs e de todos los irmãos. hermanos que nos están acompañando. E estamos encorajados a prosseguir Estamos aquí animados para continuar com a bênção do nosso Senhor. con la bendición de nuestro Señor. Inclusive, teve uma irmã que transcreveu as duas mensagens já. Incluso hay una hermana que ya transcribió los dos mensajes que ya se dieron. Então, assim, eu fiquei muito impressionado o quanto que as irmãs estão animadas. Entonces yo quedé muy impresionado acerca de todo como las hermanas están animadas. Em muitas partes temos ouvido testemunho de irmãs que estão se animando a servir. Y hemos escuchado también testimonio de muchas partes de hermanas que se están animando a servir Irmãs que estão sendo avivadas e retomando ao serviço e aos dons espirituais. y que están siendo avivadas y están retomando el servicio de los dones espirituales. Eu também queria expressar minha alegria Yo también quería expresar mi alegría porque várias irmãs fizeram a tarefa de casa sobre Romanos 16, porque muchas hermanas hicieron la tarea en casa de Romanos 16, de conseguir colocar em duas colunas o nome das irmãs e dos irmãos. de colocar en estas dos columnas el nombre de las hermanas y de los hermanos. E assim conseguimos, pelo menos, identificar muitas irmãs servindo com Paulo. Y de esta manera pudimos identificar muchas hermanas que estaban sirviendo con Pablo. Digamos que uns 35% eram mulheres. Digamos que más o menos el 35% eran mujeres. Mas nós temos mulheres que valiam ouro junto com Paulo. Y nosotros tenemos mujeres que valían oro que estaban junto con Pablo. Você vê a maneira que ele fala de Febe e de Priscila? ¿Ustedes vieron la manera en que él habla acerca de Febe y de Priscila? E fala daquelas mulheres que muito trabalharam pelo Senhor? Y habla de aquellas mujeres que trabajaron mucho para el Señor. Então, o objetivo com essa tarefa não foi falar muitos detalhes sobre isso ainda. Entonces, el objetivo de esta tarea no era hablar muchos detalles aún acerca de los detalles que se veían aquí, Mas para despertar vocês, irmãs, de que Deus usou muitas mulheres com Paulo. sino para despertarlas a ustedes, hermanas, de que Dios usó muchas mujeres junto con Pablo. Para começar a observar isso com mais clareza na Escritura. Y para observar eso con más claridad en las Escrituras. E quando falarmos sobre a contribuição das mulheres no ministério de Paulo. Y cuando hablamos de la contribución de las mujeres en el ministerio de Pablo. Quando chegarmos nessa mensagem. Cuando llegamos a ese mensaje. Então vai ser mais útil para vocês. Va a ser más útil para ustedes. Também queria expressar gratidão e alegria. Y también quería expresar mi alegría y mi gratitud. Porque muitas irmãs foram investigar as mulheres que influenciaram o ministério de Watchman Nee. Porque muchas mujeres empezaron a buscar acerca de las mujeres que influenciaron el ministerio de Watchman Nee. Eu fiquei surpreso que uma irmã disse que só achou 5 mulheres. Y yo quedé sorprendido porque una hermana dice que solamente encontró 5 mujeres. Ou seja, ela achou uns 80, 90%. O sea que ella encontró más o menos el 80 o el 90%. E isso é um trabalho de garimpar, é um trabalho de investigar. Y este es un trabajo que requiere mucha investigación. Então essa irmã está de parabéns. Entonces, para esta hermana, felicitaciones. E para muitas outras que também foram procurar. Y para muchas otras que también hicieron esta búsqueda. Quando falarmos da contribuição das mulheres na história da igreja. Cuando nosotros hablamos de la historia, de la contribución de las mujeres en la historia de la iglesia. Então nós vamos poder comentar mais sobre essas irmãs. Entonces podremos comentar más acerca de estas hermanas. E teremos uma surpresa maravilhosa.
Y tenemos una sorpresa maravillosa, que várias irmãs vão compartilhar um pouco en la que varias hermanas van a compartir un poco sobre as mulheres que influenciaram a sua própria vida. sobre las mujeres que influenciaron sus propias vidas. Ou seja, no estudo da história da igreja, O sea, en el estudio de la historia de la iglesia, nós vamos pedir que algumas irmãs dentre nós compartilhem sobre essas mulheres. nosotros vamos a pedir que algunas hermanas que están en medio nuestro compartan acerca de estas mujeres. Por exemplo, a Jéssica e Carol, lá da Colômbia, Por ejemplo, Jessica y Carol aquí en Colombia, Diana, Diana, quem sabe Marlene Alzamora, quién sabe si también nos puede acompañar Marlencita Alzamora, e aqui Ariana com várias outras irmãs, y de allí de Brasil, Adriana con varias otras hermanas, poderão também compartilhar sobre o que elas estão ganhando da história da igreja. podrán también ellas compartir lo que estén ganando acerca de la historia de la iglesia. Então, já já chegaremos nesse momento. Entonces ya vamos a llegar a ese momento. A intenção não era fazer uma série tão grande, La intención no era hacer una serie tan larga, mas estamos vendo o Espírito Santo fluir de tal maneira pero estamos viendo que el Espíritu Santo está fluyendo de tal manera que me sinto impedido de correr. que me siento incapacitado de ir corriendo. É necessário ir devagar, Es necesario que vayamos despacio, aproveitando as lições que o Senhor quer ressaltar para nós. aprovechando estas lecciones que el Señor quiere resaltar para nosotros. Então, nós vamos ter ainda algumas reuniões ou algumas transmissões sobre a importância das mulheres na obra de Deus. Entonces nosotros aún tendremos unas transmisiones adicionales acerca de la importancia de las mujeres en la obra de Dios. Então, que possamos seguir orando e nos apoiando mutuamente Entonces que podamos seguir orando y apoyándonos mutuamente e que o Senhor possa abençoar esse tempo. y que el Señor pueda bendecir ese tiempo. Eu não consigo acompanhar as postagens, as mensagens que as irmãs e os irmãos estão postando aqui, Yo no, en este momento no estoy logrando ver los mensajes que los hermanos están publicando aquí en YouTube, mas saúdo vocês com muito amor e gratidão. pero los saludo a ustedes con mucho amor y gratitud. E vou me concentrar nas mensagens agora. Y me voy a concentrar en este momento en el mensaje. Então, nós vamos abrir no Evangelho de João. Entonces nosotros vamos a abrir aquí el Evangelio de Juan. E nós vamos no capítulo 3. Y vamos a ir al capítulo 3. Do versículo 22 a 26. De los versículos 22 al 26. Eu vou pedir a Carolzita que possa ler, por favor. Listo, hermano. Dice, Juan 3, del 22 al 26. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Ok. Nós vamos no capítulo 4, dos versículos 1 a 4. Por y favor, ahora Carol. leo también el 4, ¿sí? De 1 a 4, sim. Ok, voy entonces 4 del 1 al 4. Ahí mismo en Juan dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Ok. Senhor, nós pedimos a tua bênção nessa hora. Señor, nosotros pedimos tu bendición en este momento. O Senhor sabe quão fracos nós somos. Tú sabes cuán débiles somos. E contamos com a graça do Senhor e o ministério do teu Espírito. Y contamos con tu gracia, Señor, y con el ministerio de tu Espíritu. Que o Senhor possa ungir a tua palavra, Que tú puedas ungir tu palabra nos dê espírito de sabedoria e revelação, y nos des un espíritu de sabiduría y revelación para compreender os teus pensamentos hoje. para comprender tus pensamientos hoy. E que o Senhor trabalhe dentro de cada um de nós.
y que el Señor trabaje dentro de cada uno de nosotros, enquanto nós compartilhamos a tua palavra. mientras nosotros compartimos tu palabra. Assim como o Senhor foi ao encontro da mulher samaritana, Y así como fuiste al encuentro de la mujer samaritana, vem ao nosso encontro nessa noite. ven a nuestro encuentro en esta noche, Señor. Ah, Senhor, perdoa os nossos pecados, Señor, por favor, perdona nuestros pecados tenha misericórdia de nós. y ten misericordia de nosotros. Nos ajude a tocar no Senhor nessa noite. Ayúdanos a tocarte esta noche. Ajuda-nos te ver de forma nova nessa noite. Ayúdanos a verte de una manera nueva en esta noche. Vivifica o nosso espírito para ti. Vivifica nuestro espíritu para ti. Em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. En el nombre de Jesucristo y para tu gloria. Amém. Amén. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, na mensagem anterior nós lançamos os fundamentos sobre o Evangelho de João. en el mensaje anterior nosotros pusimos los fundamentos para el mensaje de Juan. Você deve lembrar que ele estava costurando as redes Ustedes deben recordar que él estaba remendando las redes que foram rompidas no final do primeiro século. que fueron rotas al final del primer siglo. E ele mostra que o propósito do seu evangelho é revelar Jesus como Filho de Deus, Y usted nota que el propósito de su evangelio es revelar a Jesucristo como el Hijo de Dios, para que, crendo nele, tenhamos vida eterna. para que creyendo en él tengamos vida eterna. E Jesus resume a sua missão, Y Jesús resume su misión dizendo que ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. diciendo que él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Isso está no capítulo 10, verso 10 do Evangelho de João. Eso está en el capítulo 10, verso 10 del Evangelio de Juan. Então nós vimos que vida é a palavra-chave nesse evangelho. Entonces nosotros notamos que vida es la palabra clave en este Evangelio. E como nosso encargo é considerar a importância das mulheres na obra de Deus, Y como nuestro encargo es considerar la importancia de las mujeres en la obra de Dios, então no capítulo 2 nós vimos a importância de Maria no ministério de Jesus. entonces en el capítulo 2 vimos la importancia de María en el ministerio de Jesús. Nós vimos ali o primeiro sinal que Jesus realizou Y vimos allí la primera señal que Jesús realizó e ele passa a manifestar a sua glória. y él pasa a manifestar su gloria. Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná, Jesús transformó el agua en vino en las bodas de Canaán e esse sinal foi provocado pela contribuição de Maria. y esta señal fue provocada por la contribución de María. Então nós vimos quão importante foi Maria no ministério de Jesus. Entonces nosotros vimos lo importante que fue María en el ministerio de Jesús. Hoje nós vamos ver preciosas lições Y hoy nosotros vamos a ver lecciones preciosas do encontro de Jesus com a mulher samaritana. en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. A mulher samaritana foi a segunda mulher que João apresenta La mujer samaritana fue la segunda mujer que Juan presenta como importante no ministério de Jesus. como importante dentro del ministerio de Jesús. Podemos dizer que entre os capítulos 1 a 4, Podríamos decir que entre los capítulos 1 y el 4, nós temos 4 personagens principais nosotros tenemos 4 personajes principales no Evangelho de João. en el Evangelio de Juan. No capítulo 1 temos João Batista. En el capítulo 1 tenemos a Juan el Bautista. No capítulo 2, Maria. En el capítulo 2 a María. No capítulo 3 temos Nicodemos. En el capítulo 3 tenemos a Nicodemo. E no capítulo 4, a mulher samaritana. Y en el capítulo 4 a la mujer samaritana. João veio introduzir o ministério de Jesus. Y Juan va a introducir el ministerio de Jesús. Maria é a mãe de Jesus. María es la madre de Jesús. É aquela que Deus usou para a encarnação do Verbo. Es aquella que Dios usó para la encarnación del Verbo. E agora, no seu ministério, ela também contribui com ele. Y ahora en su ministerio ella también contribuye con él. Então, Maria tem um papel fundamental no ministério de Jesus. Entonces María tiene un papel fundamental en el ministerio de Jesús. Mas no capítulo 3, Pero en el capítulo 3 encontramos um homem religioso, Nicodemos. encontramos a un hombre religioso, Nicodemo. E ele encontra com Jesus à noite. Y él se encuentra con Jesús por la noche. O assunto ali é muito religioso.
El asunto allí es muy religioso. E Jesus não avança no seu diálogo com João Batista. Y Jesús no avanza en su diálogo con Juan Bautista, Havia a mente de Nicodemo estava obscurecida. porque la mente de Nicodemo estaba entenebrecida. Ele representava a religião judaica. Él representaba la religión judaica. Jesus então fala da necessidade do novo nascimento. Entonces ahí Jesús habla de la necesidad del nuevo nacimiento. Mas quando chegamos no capítulo 4, Y cuando llegamos aquí al capítulo 4, então encontramos a mulher samaritana. encontramos a la mujer samaritana. E o assunto de Jesus é sobre adoração no Espírito. Y el asunto de Jesús acerca de la Adoração, adoración en espíritu. exatamente. Mas nós precisamos considerar o contexto que Jesus está vivendo ali. Pero necesitamos considerar el contexto en el que Jesús está viviendo allí. Então nós lemos no capítulo 3, versículo 22 a 26, Por eso entonces leímos el capítulo 3 de los versículos 22 al 26, que quando Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, y que cuando Jesús fue con sus discípulos para la tierra de Judea, ele permaneceu ali e estava acontecendo os batismos. él permaneció allí y fue cuando empezaron a acontecer los bautismos. João também estaba batizando em Enom. Y Juan también estaba allí bautizando en Enón. Era perto de Salim. Sí, junto a Salim. Porque naquela região haviam muitas águas. Porque en aquella región había muchas aguas. Então o povo estava se dirigindo para lá para ser batizado. Y el pueblo estaba yendo hacia allá para poder ser bautizado. E o texto está dizendo que João ainda não havia sido preso. Y aquí el texto está diciendo que Juan aún no había sido encarcelado. Então João batizava e os discípulos de Jesus também batizavam. Entonces Juan bautizaba y los discípulos de Jesús también bautizaban. E o que aconteceu? ¿Y qué aconteció? Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Surgió una discusión entre los judíos y los discípulos de Juan con respecto a la purificación. Isso é típico dos homens. Y eso es típico de los hombres. Com todo respeito a nós homens. Con todo respeto para nosotros los hombres. Mas nós gostamos de discutir as formas, os métodos, as coisas. Pero a nosotros nos gusta discutir las formas, los métodos, las cosas. Por mínimos detalhes, os homens estão discutindo. Y por mínimos detalles a veces los hombres están discutiendo. Então eles foram até João e disseram: Entonces ellos fueron a donde Juan y le dijeron: Ó mestre, aquele que estava batizando com o Senhor lá do outro lado do Jordão, Maestro, aquel que estaba bautizando contigo aquí en el otro lado del Jordán. Perdão, Jesus não estava batizando, é aquele que estava contigo lá do outro lado do Jordão? Perdón, Jesús no está bautizando. Aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán. Aquele que o Senhor havia dado testemunho. De quien tú habías dado testimonio. Você sabe o que está acontecendo com ele? ¿Y usted sabe qué está aconteciendo aquí con él? Ele também está batizando. Él también está bautizando. Mas não é possível. ¿Y cómo es eso posible? Então, eles estão ali provocando uma competição. Entonces ellos están aquí como provocando una competencia. Uma disputa. Una disputa. Claro que João falou para eles. Claro que Juan les dijo a ellos. Que importa que ele cresça e que eu diminua. Que es necesario que él crezca y que yo disminuya. Mas no capítulo 4, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João. Pero cuando llegamos aquí al capítulo 4 y vemos que Jesús escuchó que los fariseos habían dicho que él estaba bautizando y haciendo más discípulos que Juan. Ainda que Jesus mesmo não batizava, disse João. Aunque Jesús mismo no bautizaba como lo dice Juan. E sim, eram os seus discípulos. Pero sí lo hacían sus discípulos. O que Jesus fez? Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Ele deixou a Judéia. Él dejó Judea. E ele foi se retirar outra vez para a Galileia. Y él se retiró para irse otra vez a Galilea. Eu queria chamar a sua atenção. Yo quería llamar su atención. Porque eu tenho falado isso constantemente. Porque yo he hablado esto constantemente. Se você investigar o pensamento de Jesus, si usted investiga el pensamiento de Jesús, se você considerar a maneira que Jesus lida com os acontecimentos ao seu redor,
Si usted investiga acerca de la manera como Jesús lidió con los acontecimientos de su alrededor, sempre que está havendo uma competição, él uma siempre que polêmica, él siempre que ve como que se va a formar una polémica o una competencia, ele foge. él huye. Ele foi o primeiro que praticou o que Paulo disse: Él fue el primero que practicó lo que Pablo dice. ao servo do Senhor não convém contender. A los siervos del Señor no les conviene contender. E você deve fugir do homem contencioso. Y usted debe huir del hombre contencioso. Em Lucas 8, você encontra Jesus com aquelas mulheres que lhe serviam. Y usted en Lucas 8 encuentra a Jesús con aquellas mujeres que servían. Mas antes você vai encontrar que ele estava sendo perseguido. Pero antes de eso usted va a encontrar que él estaba siendo perseguido. Os judeus tinham muitas dúvidas sobre o seu ministério. Los judíos tenían muchas dudas acerca de su ministerio. Ele não era muito bem recebido. Él no lo recibían muy bien. E em outras ocasiões você vai encontrar isso. Y en otras ocasiones usted también va a encontrar eso. Foi por causa disso que ele foi para Betânia e encontrou Marta e Maria. Y por esa razón fue que él se fue para Betania y se encontró con Marta y con María. Porque ele procurava um lugar de descanso. Porque él estaba buscando un lugar de descanso. Agora, novamente, isso está acontecendo. Y aquí nuevamente eso está aconteciendo. Os judeus estão disputando. Los judíos están teniendo una disputa, están peleando. Inclusive, os fariseus encontraram um motivo entre os discípulos de João. Incluso los fariseos encontraron un motivo en medio de los discípulos de Juan. Porque eles também estão surpresos, como pode tanto João estar batizando como Jesus. Porque ellos encontraron un motivo y decían, ¿cómo es posible que así como los discípulos de Jesús y también los de Juan están bautizando? De maneira que quando aqueles que servem o Senhor na obra dele, de manera que aquellos que sirven al Señor en su obra, quando eles começam a ter disputas, má interpretação, cuando ellos empiezan a tener contiendas como de interpretación, então isso vai abrir brecha para o inimigo demonstrar isso para outras pessoas. entonces el enemigo va a aprovechar eso y va a encontrar una brecha para poder sacar eso a relucir con otras personas. Aqui foram os fariseus que perceberam essa discussão. Y aquí en este caso fueron los fariseos los que percibieron esa discusión. Quando Jesus soube que os fariseus descobriram isso, Y cuando Jesús se dio cuenta que los fariseos lo habían descubierto, Jesus sai da Judéia e vai para Galiléia. Jesús se va de Judea y se va para Galilea. Ah, amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, parece que nada mais espanta a presença do Senhor entre nós parece que no hay nada más que espante la presencia del Señor en medio nuestro quando começa a haver disputas por fórmulas, cuando comienzan a haber peleas o contradicciones por formas, quando nós começamos a discutir por coisas que roubam o primeiro lugar do Senhor. cuando nosotros empezamos a discutir por cosas que le roban ese primer lugar al Señor. Às vezes estamos mais preocupados em fazer coisas certas A veces estamos más preocupados en hacer las cosas correctas do que manter a comunhão com o Senhor. Ponemos eso por encima de mantener la comunión con el Señor. Muitas das vezes o Espírito Santo já foi embora. Muchas veces el Espíritu Santo ya se ha ido. E às vezes a liderança não percebe que as atividades da igreja estão funcionando de forma mecânica. Y a veces los líderes de la iglesia no perciben que las cosas en la iglesia están funcionando como de una manera mecánica. É como o vinho que acabou, Es como el vino que se acabó, mas não, as pessoas não perceberam. pero que las personas no lo notaron. Nós comentamos isso no capítulo 2, na outra mensagem. Nosotros comentamos eso en el capítulo 2 del mensaje pasado. Agora Jesus está deixando a Judéia e vai voltar para a Galiléia. Entonces aquí vemos a Jesús que está saliendo de Judea y vuelve a Galilea. Quando os homens estão envolvidos com muitas polêmicas, Y cuando los hombres están involucrados en muchas polémicas, Jesus vai se retirar e vai atrás de uma mulher pecadora. Jesús se retira y se va detrás de una mujer pecadora. O versículo 4 diz que era necessário ele passar por Samaria. En el versículo 4 vemos que dice que le era necesario pasar por Samaria. Claro, se você olhar a geografia bíblica, Claro que si usted mira aquí la biografía bíblica, a geografia bíblica, la geografía bíblica, perdón. se você estiver na Judéia e for para a Galiléia, Si usted mira aquí ese recorrido entre Judea y Galilea,
O caminho mais próximo é passar por Samaria. El camino más cercano es pasar por Samaria. Seria o mais curto, mais aproximado. O sea, es el camino más corto. Mas os judeus não gostavam de fazer isso. Pero a los judíos no les gustaba hacer eso. Eles preferiam dar uma volta bem grande, Ellos preferían dar otra vuelta más larga porque eles entendiam que os samaritanos eram um povo impuro. porque ellos entendían que los samaritanos eran un pueblo impuro. E eles não queriam se contaminar passando por aquela região. Y ellos no querían contaminarse pasando por aquella región. Mas aqui está dizendo que era necessário Jesus atravessar e chegar até Samaria. Pero aquí vemos que Jesús dice que le era necesario pasar allí por Samaria. Eu não creio que era necessário ele passar simplesmente porque é mais curto, Y yo é no mais creo próximo. y yo no creo que él escogiera ese camino solamente porque fuera el más corto, porque por ahí fuera más rápido el camino. É claro, se você olhar pelo plano natural, ok, seria uma boa interpretação. Aunque claro, si usted mira esto desde un aspecto natural, es una buena interpretación. Mas quando você passa a conhecer o Senhor em sua amplitude, Pero cuando usted pasa a conocer al Señor en su amplitud, quando você vê a maneira que ele lida com o seu ministério, cuando usted ve la manera en cómo él lidia con su ministerio, ele está sempre se identificando com pessoas simples e pecadoras. él siempre se está identificando con personas simples y pecadoras. Ele está sempre procurando os lugares onde as pessoas mais quebrantadas estão. Él siempre está buscando los lugares donde hay más quebrantamiento en las personas. Quando estamos no capítulo 3, encontramos um homem religioso. Cuando vemos el capítulo 3, encontramos a un hombre religioso. Ali você não tem caminho claro no seu coração. Ahí usted ve que no hay un camino claro en su corazón. Seria como um monte muito alto de orgulho. Es como si hubiese allí un monte muy alto de orgullo. O ministério de João Batista era preparar o caminho para que o Senhor pudesse vir. Y el ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino para que el Señor pudiera venir. Ele disse que os montes deveriam ser rebaixados. Él decía que los montes tendrían que ser rebajados. E aonde houvesse buracos ou vales, deveria ser aplanados. Y donde hubiesen huecos o valles, eso tendría que ser aplanado. Isso está falando do coração dos homens. Y eso está hablando del corazón de los hombres. O caminho do orgulho, aqueles montes muito altos, com pedras muito grandes. Ese camino de orgullo vendrían a ser esos montes que son muy altos con piedras muy grandes. Deveria ser removido. Y eso tendría que ser removido. Mas Jesus não encontrou esse caminho na liderança dos judeus. Pero Jesús no encontró ese camino en el liderazgo de los judíos. Agora ele está indo para Samaria. Ahora él está yendo para Samaria. E ele vai encontrar uma mulher totalmente quebrantada. Y él va a encontrar una mujer totalmente quebrantada. Você se lembra da ilustração que eu falei sobre a água? ¿Ustedes recuerdan la ilustración que yo hice acerca del agua? Se você pegar um vaso de água, um copo de água, Que usted va a tomar un vaso de agua e você derrama ele pelo chão, y usted lo tira al suelo, lo derrama en el suelo. para onde vai escorrer essa água? ¿Para dónde se va a ir esa agua? Ela vai para os lugares mais baixos. Ella se va a ir para los lugares más bajos. Então você pode ver que Jesus se movia assim. Entonces usted puede ver que Jesús se movía así. Quando você olha toda a Bíblia, Cuando usted mira toda la Biblia, você vai encontrar que existe um rio de água viva. usted va a encontrar que existe un río de agua viva. Lá no Éden você encontra um rio de água viva. Allí ¿en dónde? En Edén. Allí en el Edén usted encuentra un río de agua viva. Ali é o começo da obra de Deus. Y es apenas en el comienzo de la obra de Dios. Você vai encontrar que esse rio de vida ele tem que circular por toda aquela terra do Éden. Y usted encuentra que ese río de vida tiene que circular por toda esta tierra del Edén. E a obra de Deus em todos os séculos. Y así ha sido la obra de Dios en todos los siglos. O rio de água viva do trono de Deus El río de agua viva del trono de Dios sempre está procurando corações quebrantados, siempre está buscando corazones quebrantados para que ele possa passar e levar o seu reino adiante. para que él pueda pasar por allí y llevar a su reino hacia adelante. Quando chegamos no livro do Apocalipse, Cuando llegamos al libro del Apocalipsis, lá na Nova Jerusalém, allí en la Nueva Jerusalén, no capítulo 22, encontramos o rio de água viva, en el capítulo 22 encontramos un río de agua viva que flui do trono de Deus. que fluye del trono de Dios. Então você encontra no começo de Gênesis Y usted encuentra en el comienzo de Génesis um rio de água viva un río de agua viva que passa por toda a Bíblia.
que pasa por toda la Biblia, por todos os lugares onde o Senhor trabalhou. por todos los lugares donde el Señor trabajó. E você vai encontrar que isso é finalizado na Nova Jerusalém. ¿Y usted ve que eso se finaliza en la Nueva Jerusalén? Então você vai encontrar que esse rio flui do trono de Deus. Y usted encuentra que ese río fluye del trono de Dios. Nós podemos dizer que a obra de Deus Y nosotros podemos decir que la obra de Dios é o fluir do rio da vida de Deus no coração dos homens. es el fluir del río de la vida de Dios en el corazón de los hombres. Agora Jesus está indo para Samaria, Ahora vemos que Jesús está yendo para Samaria porque a água da vida estava sendo resistida em Jerusalém. porque esa agua de vida estaba siendo resistida en Jerusalén. Foi o profeta Jeremias que expressou, Y fue el profeta Jeremías el que expresó, que disse que o Senhor reclamou do seu povo, que dice que el Señor reclamó de su pueblo que eles haviam feito duas coisas ruins. que ellos habían hecho dos cosas malas. Abandonou o Senhor, que é o manancial de águas vivas, Abandonó al Señor, que es un manantial de aguas vivas, e cavou cisternas rotas, cisternas furadas que não contêm água, não segura água. e hicieron cisternas rotas, cisternas que no aseguran, no contienen el agua. Essas cisternas é a religião. Y esas cisternas son la religión. É o homem tentando fazer as coisas sem o rio da água da vida. Es el hombre intentando hacer las cosas sin ese río de agua de vida. Pode fazer muitas coisas corretas, Ustedes pueden hacer muchas cosas correctas, mas sem a direção do Espírito Santo, pero sin la dirección del Espíritu Santo. não haverá vida Sin esa dirección no habrá vida e haverá morte. y habrá muerte. No capítulo 7 desse evangelho, En el capítulo 7 de este evangelio, Jesus fala no último dia daquela grande festa. Jesús habla del último día de esta gran fiesta Quem crê em mim, como diz as Escrituras, y dice que quien cree en mí, como dice las Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. de su interior correrán ríos de agua viva. Falando do Espírito Santo que seria derramado. Hablando del Espíritu Santo que sería derramado. Se alguém tem sede, venha a mim. Si alguno tiene sed, venga a mí. Ou seja, ele falou isso no último dia da festa dos judeus. O sea, él habló y dijo esto en el último día de la fiesta de los judíos. Depois de tudo que vocês já fizeram, Después de todo lo que ustedes ya hicieron, toda a liturgia, toda la liturgia, todas as coisas religiosas, todas las cosas religiosas, vocês ainda estão vazios. aún así ustedes siguen vacíos. Agora, se alguém tem sede, Ahora, si alguno tiene sed, venha a mim. venga a mí. E ele está dizendo que ele é esse manancial da vida. Y él está diciendo que él es el manantial de vida. E ele vai derramar o Espírito Santo. Y él va a derramar su Espíritu Santo. E aquele rio de vida que flui do trono de Deus Y aquel río de vida que fluye del trono de Dios vai fluir por meio do coração de homens quebrantados. va a fluir a través de los corazones quebrantados de los hombres. Rio de água viva fluirão do seu interior. Ríos de agua viva correrán de su interior. Você está percebendo que o assunto no Evangelho de João é vida? Y si están percibiendo que el asunto del Evangelio de Juan es vida, E o que ele está procurando? ¿y qué es lo que él está procurando? ¿Qué es lo que él Ele está buscando? está procurando pessoas quebrantadas. Él está buscando personas quebrantadas. E ele está se apartando de pessoas que estão com o coração como montes altos. Y él se está apartando de aquellas personas que tienen su corazón como montes altos. Claro, ele vai a todas as pessoas. Claro que él va a todas las personas, Mas se não encontrar quebrantamento, essa água vai procurar outro lugar. pero si él no encuentra quebrantamiento, esa agua va a buscar otro lugar. Então, capítulo 4, verso 4, Entonces, en el capítulo 4, versículo 4, vai dizer que era necessário que ele atravessasse e chegasse a Samaria. dice, y le era necesario pasar por Samaria. Por que você acha que era necessário? ¿Y por qué ustedes creen que era necesario? Você acha que é só porque o caminho era mais perto? ¿Ustedes creen que era solamente porque el camino era más corto por ahí? Não podemos pensar assim. No podemos pensar así, Porque seria uma contradição com toda a proposta do Evangelho de João. porque sería una contradicción con todo lo que propone el Evangelio de Juan. Ele está procurando caminhos para o rio de água viva fluir. Él está buscando caminos por donde este río de agua viva pueda fluir.
Graças a Deus que era um caminho mais perto, Samaria. Gracias a Dios que por ir por Samaria también era un camino más corto. Mas muito mais ainda, damos graças a Deus, Pero más allá de eso, damos gracias a Dios porque ele está indo ao encontro de uma mulher que era quebrantada. porque él estaba yendo al encuentro de una mujer que estaba quebrantada. Então vamos ao versículo 5. Entonces vamos allá al versículo 5. Ele chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Zicar. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ali estava a fonte de Jacó. Y allí estaba el pozo de Jacob. E nada é por acaso no Evangelho. Y nada pasa por casualidad en el Evangelio. Assim como Jacó conquistou um poço que tinha águas vivas, Así como Jacob conquistó un pozo que tenía aguas vivas, porque ele encontrou um lençol de água, porque él encontró como una manantial de agua, e o seu povo pôde saciar a sua sede, alimentar a sua sede por essas águas. y el pueblo pudo alimentarse la sed y pudo saciar su sed a través de esas aguas. Já se passaram muitos séculos, Y ya después de eso pasaron muchos siglos e esse poço continuava ali tendo água. y este pozo continuaba allí con agua. Jesus chega até aquele lugar. Y Jesús llega hasta ese lugar. Agora aqui diz, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta de meio-dia. Y dice que entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta, como el mediodía. Ele é Deus, Él es Dios, mas João está mostrando a sua humanidade. pero aquí Juan está mostrando también su humanidad. E ele estava aqui vulnerável como homem. Y aquí en este momento él estaba vulnerable como hombre. Ele está cansado. Él está cansado. Você imagina, a temperatura era muito alta nessa terra. Usted se imagina, la temperatura era muy alta en esta tierra. Então ele está sem energia, com pouca energia. Entonces aquí él está casi sin energía, con poca energía. O sol era muito forte. El sol estaba muy fuerte. E nisto, versículo 7, vem uma mulher samaritana tirar água. Y aquí en el versículo 7 dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Oh, irmãos, as mulheres não iam tirar água meio-dia. Hermanos, las mujeres no iban a sacar el agua al mediodía. Porque essa era a hora mais difícil, que o sol estava mais quente. Porque a esa hora era muy difícil porque el sol era cuando estaba más caliente. A temperatura era muito alta. La temperatura era muy alta. Elas buscavam água de manhã bem cedo. Ellos buscaban el agua por la mañana bien temprano. Ou no final da tarde. O al final de la tarde. Uma outra coisa que acontecia. Era otra cosa que acontecía. As mulheres andavam juntas numa equipe, num grupo de mulheres. Otra cosa que acontecía era que las mujeres andaban juntas, siempre andaban en equipo. Mas essa mulher samaritana veio sozinha. Pero esta mujer samaritana venía solita. Numa hora que ninguém vinha. En una hora que nadie más venía. O contexto dá-nos a entender que era uma mulher desprezada. El contexto nos da a entender que era una mujer despreciada. Não somente os judeus não queriam essa mulher. No solamente los judíos no querían a esa mujer. Mas parece que seu próprio povo também rechaçava, não a queriam. Pero parece que su pueblo también la rechazaba, no la quería. Ela tinha que vir numa hora que ninguém estava por perto. Entonces ella tenía que ir a buscar el agua cuando no había nadie cerca. Era um sofrimento muito grande, o calor era muito intenso. Y era un sufrimiento muy grande porque el calor era muy intenso. Ela não tinha as suas amigas aqui para ajudar a levar água. Y ella no estaba con sus amigas aquí para que la ayudaran a llevar el agua. Ela não tinha com quem conversar. Ella no tenía con quién conversar. Parece que era uma mulher solitária. Parece que era una mujer solitaria. Quando ela chega nesse poço, Jesus já estava ali. Y cuando ella llega al pozo, Jesús ya estaba allí. Aqui mostra a importância que Jesus deu para essa mulher. Y aquí se muestra la importancia que Jesús le dio a esa mujer. Ele surpreendeu essa mulher. Él la sorprendió a ella. Ele chegou primeiro que ela. Él llegó primero que ella. Isso mostra que ele sabe da dor que essa mulher tem. Eso demuestra que él conocía el dolor que ella tenía.
Ele sabe do seu sofrimento e ele está sofrendo o calor daquele sol. Él sabía de su sufrimiento y también estaba sufriendo el calor de ese sol. Então ele está compartilhando da sua dor. Entonces él está como compartiendo también su dolor. Mas agora Jesus revela que ele tem sede. Pero entonces aquí Jesús le está revelando que él tiene sed. E quem pode suprir a sede de Jesus? ¿Y quién puede suplir esa sed de Jesús? Ou seja, se ele é rejeitado em Jerusalém, O sea, si él fue rechazado en Jerusalén, somente pessoas que são rejeitadas pela religião, solamente las personas que son rechazadas por la religión poderão suprir a necessidade de vida e de comunhão de Jesus. podrán suplir esa necesidad de vida y comunidad en Jesús. É muito interessante que Jesus vai atrás das pessoas mais humildes. Es muy interesante que Jesús va detrás de las personas más humildes. Parece que só as pessoas feridas podem curar pessoas feridas. Es como si solamente las personas heridas pudieran curar a las personas que están heridas. Uma vez perseguiram Jesus e queriam matá-lo no período da Páscoa. Una vez estaban persiguiendo a Jesús y querían matarlo en el periodo de la Pascua. E os judeus estão procurando Jesus em todos os lugares. Y los judíos están buscando a Jesús por todas partes. Mas ele se escondeu num lugar. Pero él se escondió en un lugar. Ele foi para a casa de Simão, o leproso, Él fue para la casa de Simón el leproso, lá em Betânia. allá en Betania. Ou seja, ele foi para um lugar onde nenhum líder religioso iria. O sea que él fue al lugar donde ningún líder religioso pudiera ir. Aquela casa por fora tinha lepra. Aquella casa por fuera tenía lepra. Era assim que os líderes religiosos via a Simão, o leproso. Y era así como los líderes judíos veían a Simón el leproso. Mas Jesus ali pôde chegar e recostar a mesa dessa casa. Pero allí Jesús se pudo llegar y pudo recostarse allí en esta casa. E uma mulher derramou um vaso de alabastro sobre Jesus. Y allí fue donde una mujer derramó ese frasco de alabastro sobre Jesús. Você está vendo isso? Ele foi perseguido em Jerusalém, Si están viendo eso, él fue perseguido en Jerusalén, mas ele foi encontrado em Betânia, na casa de alguém quebrantado. pero él fue encontrado o hallado en la casa en Betania, en la casa de alguien que estaba quebrantado. É isso que está acontecendo aqui também. Y es eso lo que está aconteciendo aquí también. Jesus está procurando pessoas quebrantadas, Jesús está buscando personas que estén quebrantadas, porque ele é o quebrantado. porque él es el quebrantado. E ele quer que aquela fonte de vida que vem do trono de Deus, Y él quiere que esa fuente de vida que viene del trono de Dios, que flui por meio dele, que fluye a través de él, possa fluir também por meio de pessoas quebrantadas. pueda fluir también a través de personas quebrantadas. Agora ele fala para essa mulher: dai-me de beber. Ahora él le dice a esta mujer, dame de beber. Claro, por um lado ele está querendo água literal, Claro, por una parte él desea el agua literalmente, mas é só um símbolo, pero solamente esto es un símbolo, que ele está em busca de pessoas que queiram ter comunhão com ele. porque él está en busca de personas que quieren tener comunión con él. Então, quem pode suprir a necessidade de Jesus Entonces, ¿quién puede suplir esta necesidad de Jesús? de encontrar um ambiente de comunhão profunda com ele? De encontrar un ambiente de comunión profundo con él. Somente pessoas quebrantadas. Solamente las personas quebrantadas. Então, o versículo 8 diz que os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Entonces, aquí en el versículo dice que los discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Então, Jesus está sozinho com essa mulher. Entonces, Jesús está solo con esa mujer. O versículo 9, então lhe disse a mulher samaritana. Y aquí en el versículo 9 dice que la mujer samaritana le dijo, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Há mais de 700 anos atrás, Más o menos 700 años atrás, surgiu o povo samaritano. surgió el pueblo samaritano. Foi quando as 10 tribos do norte foram levadas cativas para o reino da Síria. Y fue cuando las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas para el reino de Asiria. Então os judeus foram colocados na região de Samaria. Entonces los judíos fueron puestos en la región de Samaria.
E eles foram misturados com os gentios. y ellos fueron como mezclados con los gentiles. Então surgiu um novo povo misturado. Entonces surgió un nuevo pueblo que estaba mezclado. E os judeus, então, rejeitaram a eles. Entonces los judíos los rechazaron. Ou seja, aqueles que representavam as duas tribos do sul. O sea, aquellos que representaban las dos tribus del sur. Então, quando chegamos nesse tempo aqui, Entonces, cuando llegamos aquí a este tiempo, o povo de Jerusalém achava que eles eram os judeus limpos. entonces el pueblo de Jerusalén creían que ellos eran los judíos limpios E os samaritanos eram um povo misturado e impuro. y los samaritanos eran un pueblo mezclado e impuro. De fato, eles aprenderam muitos costumes pagãos. Y de hecho ellos aprendieron muchas costumbres paganas. Por isso a mulher está falando: como pode, sendo você um judeu, me pede água de beber, sendo eu uma mulher samaritana? Entonces, por eso es que aquí la mujer samaritana le dice, ¿cómo puedes tú, un hombre judío, pedirme agua de beber a mí, que soy samaritana? Ah, irmãos e irmãs, quantos séculos de divisão já havia passado? Hermanos y hermanas, ¿cuántos siglos de división ya habían pasado? O evangelho que deveria chegar em todas as nações. El evangelio que debería haber llegado a todas las naciones. Se dependesse dos judeus, Si dependiera de los judíos, os samaritanos não seriam salvos. los samaritanos no serían salvos. Havia uma muralha muito grande formada pela religião judaica, Había una muralla muy grande formada por la religión judía que separava os judeus dos samaritanos. que separaba a los judíos de los samaritanos. Mas o que Jesus está fazendo? Pero ¿qué es lo que Jesús está haciendo? Ele está quebrando essa parede de separação. Él está quebrando esa pared de separación. Ele é o canal, ele é o caminho que vai fazer essa água chegar aos samaritanos. Él es el canal, él es el camino que va a hacer llegar esa agua hacia los samaritanos. Por meio da cruz, ele vai destruir toda a parede de separação. Por medio de la cruz, él va a destruir toda pared de separación. Então ele já está antecipando esse processo. Entonces, él ya está anticipando ese proceso. Versículo 10, respondeu-lhe Jesus: Entonces, en el versículo 10 vemos que dice, respondió Jesús y le se dijo, você conhecer o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ele é o dom de Deus. Él es el don de Dios. E ele é o manancial da água viva. Y él es el manantial de agua viva. E essa água viva é o Espírito Santo que deveria fluir a todas as pessoas. Y esa agua viva es el Espíritu Santo que debería fluir a todas las personas. O desejo dos samaritanos e de todos os povos do Oriente El deseo de la samaritana y de todos los pueblos de Oriente era ter águas vivas dentro da sua casa. era tener aguas vivas dentro de su casa. Quando você abre a torneira da sua casa, que sai a água, Cuando usted abre la llave o el grifo de su casa por donde sale agua, o fluir daquela água é um privilégio que temos hoje em nosso século. ese fluir del agua es un privilegio que tenemos nosotros en este siglo. Naquela época isso não acontecia. En aquella época eso no acontecía. Muitos tinham que andar quilômetros para encontrar um poço. Muchos tenían que caminar muchos kilómetros para encontrar un pozo. Alguns poços não tinham água viva porque não fluía água. Y algunos pozos no tenían agua viva porque el agua no fluía. Às vezes só retia a água da chuva e se perdia. A veces solamente como que contenían el agua de la lluvia y se perdía. A água viva era encontrar um lençol de água que supria esse poço. Y el agua viva era como encontrar un manantial de agua que llegaba y suplía ese pozo. Mas Jesus está dizendo que se essa mulher conhecesse quem era ele, Pero aquí Jesús está diciendo que si esta mujer conociera quién era él, ele ia dar para ela, se ela pedisse, água viva. él le daría a ella, si ella lo pidiera, agua viva. Então ela respondeu ao Senhor: Entonces ella le respondió al Señor, mas, Senhor, você não tem como tirar, e o poço é fundo. Aonde, pois, tens água viva? Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ela, infelizmente, não está entendendo para onde Jesus está dirigindo a conversa.
Desafortunadamente ella no está entendiendo hacia dónde Jesús está dirigiendo esta conversación. Ela ainda está no plano natural. Ella aún está en el plano natural. Você acabou de me pedir água de beber. Usted me acaba de pedir a mí agua de beber. Ou seja, você não tem água. O sea que usted no tiene agua. Que história é essa que se eu te pedir, você vai me dar água viva? ¿Y qué cosa es esa de que si yo te pido a ti, entonces tú me darás agua viva? Esse poço é fundo e você nem tem como tirar a água. Este pozo es hondo y no tienes cómo sacar el agua. Você é um pobre coitado que não pode fazer nada? Usted es un pobre que no puede hacer nada. És tu, porventura, maior do que Jacó? Alô? Aló. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Você está vendo o que ela está falando? ¿Y si están viendo aquí lo que ella está diciendo? Ela começa a ironizar Jesus. Ella empieza a como hablarle irónicamente a Jesús. Ele nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado. Él nos dio un pozo de donde nosotros hemos vivido y también bebió el pueblo y su ganado. Então Jesus afirma para ela: Entonces Jesús le afirma a ella, quem beber desta água tornará a ter sede. cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ou seja, aquela mulher está indo e voltando por muito tempo da sua vida. O sea, es algo en lo que ella ha estado yendo y viniendo mucho tiempo en su vida. E isso representa a vida dela. Y eso es lo que representa la vida de ella. E isso representa a vida de todo ser humano. Y eso es lo que representa la vida de todo ser humano. Está sempre atrás de algo que satisfaça. Estar yendo siempre detrás de algo que le satisfaga. Talvez você encontrou algo que supriu a tua sede naquele momento. De pronto tú ya encontraste algo que suplió la sed en determinado momento. Mas essa sede vai voltar. Pero esa sed va a volver. Porque você não encontrou o manancial da vida eterna. Porque usted no ha encontrado ese manantial de vida eterna. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, mas el que bebiere del agua que yo le daré, nunca mais terá sede na vida. no tendrá sed jamás. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ah, louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Ele está usando isso aqui como uma metáfora, uma simbologia. Él está usando esto aquí como una metáfora, una simbología. Para mostrar a real necessidade de todo ser humano por meio dessa mulher. Para mostrar la real necesidad de todo ser humano a través de esta mujer. Então disse-lhe a mulher: Entonces dice la mujer: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Entonces la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. Ve y llama a tu marido y ven acá. Agora que a mulher revelou uma abertura para adquirir essa água que Jesus está oferecendo, y ahora que esta mujer abrió una puerta para adquirir esta agua que Jesús le está ofreciendo, ele vai tocar na sua realidade espiritual. Él va a tocar en su realidad espiritual. E inclusive na sua realidade moral. Incluso en su realidad moral. Se você quer realmente ter comunhão comigo, si usted realmente quiere tener comunión conmigo, se você quer ser minha amiga, si usted quiere ser mi amiga, e se você quer um rio de água viva fluindo do seu interior, y si tú quieres ese río de agua viva fluyendo de tu interior, vamos ter que tratar a questão do pecado. Vamos a tener que tratar esta cuestión del pecado. Vamos ter que corrigir a irregularidade moral. Vamos a tener que corregir esta irregularidad moral. Então a mulher tinha uma irregularidade na vida dela. Entonces esta mujer estaba teniendo una irregularidad en su vida. E Jesus está tocando nisso. Y Jesús está tocando esto.
vá chamar o teu marido e vem aqui. Ve y llama a tu marido y ven acá. Então essa mulher respondeu: Entonces esta mujer respondió, eu não tenho marido. yo no tengo marido. Você imagine que Jesus está tocando na sua consciência. Imagínese, aquí Jesús está tocando su conciencia. Replicou-lhe Jesus: você falou bem, não tenho marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque você já teve 5 maridos. Porque 5 maridos has tenido. E esse homem que agora você tem não é o teu marido. E isso você está falando a verdade. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Então aquela mulher vivia uma crise de relacionamento Entonces, sexual. esta mujer estaba teniendo una crisis en su relación sexual. Ela estava vivendo com um homem que não era marido dela. Ella estaba viviendo con un hombre que no era su esposo. E isso, o contexto mostra para nós que ela era rejeitada pela sociedade. Y el contexto nos está mostrando que ella era rechazada por la sociedad. Ela ia buscar água sozinha. Ella iba a buscar el agua sola. As mulheres não queriam estar perto dela. Las mujeres no querían estar cerca de ella. Imagine, ela já teve 5 maridos. Imagínate, ella ya ha tenido 5 esposos. E agora está vivendo com um homem que não é marido dela. Y ahora está viviendo con un hombre que no es su esposo. Eu não quero amizade com essa mulher. Yo no quiero una amistad con esa mujer. Eu não quero ela perto do meu marido. Yo no quiero esa mujer cerca de mi esposo. Ela parece uma mulher vulgar ou perigosa. Ella parece una mujer vulgar y peligrosa. Pode ser que ela ficou viúva 5 vezes. Puede ser que ella haya quedado viuda 5 veces. Ou pode ser que ela foi repudiada algumas vezes. O puede ser que ella haya sido repudiada algunas veces. Porque Moisés, no capítulo 24 de Deuteronômio, Porque Moisés, en el capítulo 24 de Deuteronomio, havia dado permissão para o homem divorciar da mulher. había dado permiso para que el hombre se divorciara de la mujer. Então, muitos divorciavam da sua mulher por qualquer motivo. Entonces, muchos se divorciaban de su mujer por cualquier motivo. Mas já ter tido 5 maridos era muito humilhante. Pero ya haber tenido 5 maridos era muy humillante. E imagina ter agora um que não era marido dela. Y ahora imagínate ella viviendo con uno que no era su esposo. Dá a entender que essa mulher estava atrás de satisfação. Da a entender que esta mujer estaba detrás de alguna satisfacción. Assim como todos nós, seres humanos, queremos achar satisfação. Así como nosotros, todos los seres humanos, buscamos saciar esa satisfacción. Cada um de nós buscamos satisfação de alguma maneira. Cada uno de nosotros busca una satisfacción de alguna manera. E daí surgem os pecados. Y de ahí surgen los pecados. As pessoas estão presas em muitos tipos de pecados. Las personas están involucradas y atrapadas en muchos tipos de pecados. Mas Jesus está mostrando que o que essa mulher queria era encontrar o segredo da vida. Pero aquí Jesús nos está mostrando que lo que ella quería era encontrar ese secreto de la vida. Parece que o que ela buscava era o marido correto. Parece que lo que ella estaba buscando era un esposo correcto. Ou a satisfação pela vida íntima. O alguna satisfacción en su vida íntima. Mas aqui está mostrando que essa busca dela era como uma cisterna rota que não contém água. Pero aquí vemos que esa búsqueda que ella tenía era como una cisterna rota que no contenía el agua. Ah, irmãos, não importa quanto de dinheiro, quantas coisas possamos buscar. Ay, hermanos, no importa cuánto dinero, cuántas cosas podamos buscar, Quanto entretenimento ou relacionamento. cuánto entretenimiento o relaciones, Tudo será vazio. todo será vacío. Tudo será uma cisterna rota. Todo será cisternas rotas. Até encontrarmos esse manancial de vida que é o nosso Senhor Jesus. Hasta que encontremos ese manantial de vida que es nuestro Señor Jesús. Só Ele pode satisfazer toda a nossa necessidade. Solo Él puede satisfacer toda nuestra necesidad. Você pode casar com o melhor homem ou com a melhor mulher. Usted se puede casar con el mejor hombre o con la mejor mujer, Mas um dia essa fonte de vida poderá acabar. pero algún día esa fuente de vida se va a acabar. E só Jesus pode transformar a água em vinho, como vimos no capítulo 2. Y solo Jesús puede transformar el agua en vino, como lo vimos en el capítulo 2. Ele quer operar esse milagre da água viva em todas as pessoas. Es Él quien opera ese milagro del agua viva en todas las personas. Mas os líderes religiosos achavam que eles eram homens espirituais. Pero los líderes religiosos creían que ellos eran hombres espirituales. Eles não precisavam dessa água.
Ellos no necesitaban de esa agua. Inclusive, havia um orgulho muito grande no seu coração. Incluso había un orgullo muy grande en su corazón. E agora Jesus vai até essa mulher que era rejeitada pela religião, Y ahora Jesús va hasta donde esta mujer que era rechazada por la religión também pela sociedade, y también por la sociedad, uma mulher muito quebrantada. una mujer que estaba muy quebrantada. Vá buscar o teu marido. Ve y busca a tu marido. Se você quer encontrar essa água viva. Si usted quiere encontrar esa agua viva, E se você, qualquer um de nós que estamos ouvindo essa mensagem, y cualquiera de nosotros que estamos escuchando este mensaje, o Senhor também fala para nós, como falou essa mulher. el Señor también nos está hablando a nosotros como le habló a esa mujer. Quem é ou em que você está presa como tua fonte de realização? ¿En qué en este momento estás presa o preso en esa fuente de realización? Você está sendo iludido. Você está sendo iludido. Usted está siendo engañado. Sim, você está se enganando. Usted se está engañando. Vá chamar aquilo que é uma relação, representa uma relação irregular. Usted va a llamar a aquello que representa como una relación irregular. Para alguns, o dinheiro é a realização. Para algunos, el dinero es la realización. Para outros, um casamento ou um relacionamento com alguém. Para otros puede ser el matrimonio o una relación con alguien. Para outros é a religião. Para otros es la religión, la iglesia. Para outros pode ser qualquer outro tipo, a casa, por exemplo, os seus filhos. Y para otros puede ser cualquier otro tipo de cosa, por ejemplo, la casa, los hijos. Qualquer coisa que tome o lugar do Senhor. Cualquier cosa que tome el lugar del Señor. O Senhor fala, traz isso aqui. El Señor te va a decir, tráeme eso acá. Vamos colocar isso na luz. Y vamos a colocar esto a la luz. E isso está escravizando você. Esto te está esclavizando a ti. Você tem que voltar muitas vezes para alimentar as suas emoções. Y vas a tener que volver muchas veces para poder alimentar tus emociones. Você está vazio porque eu não sou o primeiro lugar na sua vida. Y tú estás vacío porque no estoy siendo yo el primer lugar en tu vida. Quero fluir um rio de água viva na sua vida. Y yo quiero fluir como un río de agua viva en tu vida. Mas você vai ter que tratar esse problema. Pero vas a tener que tratar con este problema. Verso 19, então disse a mulher, vejo que tu és profeta. Entonces la mujer dice aquí en el verso 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Mas agora, no lugar de encarar o problema, pero ahora vemos que ella en lugar de enfrentar ese problema, assim como Adão se escondeu nas folhas de figueira quando pecou, así como Adán se escondió tras las hojas de la higuera cuando pecó, essa mulher agora vai se esconder na religião. aquí ahora esta mujer vemos que se está escondiendo en la religión. Jesus fala, vá chamar o teu marido. Jesús le dice, ve y llama a tu esposo. E ela fala, eu vejo que você é profeta, os nossos pais adoraram nesse monte. Ah, yo veo que tú eres profeta y nuestros padres adoraron en este monte. E vocês falam, entretanto, e diz que nós temos que adorar lá em Jerusalém, que é o lugar correto. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ou seja, se você é um profeta, ela agora quer discutir religião. Entonces, como ella se dio cuenta que él era profeta, entonces ella ahora quiere empezar a discutir acerca de É religión. mais ou menos como nós fazemos. Es más o menos lo que nosotros hacemos. Nós não encaramos nossos problemas. Nosotros no le damos la cara a nuestros problemas. Nós ficamos fugindo e nos escondendo atrás de opiniões religiosas. Nosotros nos quedamos huyendo y nos escondemos detrás de opiniones religiosas. Então Jesus diz, mulher, Entonces Jesús le dijo, mujer, pode crer que a hora vem, quando não é nesse monte e nem em Jerusalém, que o Pai deverá ser adorado. mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vocês estão adorando o que vocês não conhecem. Vosotros adoráis lo que no sabéis. E nós estamos adorando o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Y nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. É claro que Jesus está colocando as coisas no seu devido lugar. Es claro que aquí el Señor está colocando las cosas cada una en su lugar. Ele não era universalista. Él no era universalista. Que toda religião tá boa, nos leva a Deus de qualquer maneira.
Él no decía que todas las religiones eran buenas y de cualquier manera nos van a llevar a Dios. Não, 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 não. No, 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 no. Ele está dizendo que vocês estão adorando o que vocês não conhecem, Él está diciendo, ustedes adoran lo que no saben, porque eles deixaram a tradição das escrituras sagradas porque ellos dejaron la tradición de las escrituras sagradas e passaram a adorar deuses estranhos. y pasaron a adorar dioses extraños. Eles não tinham o discernimento correto que vinha da tradição dos judeus. Ellos no tenían el discernimiento correcto que venía de la tradición de los judíos. A salvação vem dos judeus porque o Messias era judeu. La salvación viene de los judíos porque el Mesías era judío. Mas vem a hora e essa hora já chegou. Más la hora viene y ahora es. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O Senhor não encontrou esse ambiente para falar assim com Nabucodonosor, com Nicodemos. Y el Señor no encontró ese ambiente para hablar de esta manera así con Nicodemo. Mas essa mulher tinha sede Pero esta mujer tenía sed por encontrar satisfação. por encontrar satisfacción. Então Deus agora está falando, olha, Jesus está falando, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Y aquí vemos que el Señor está diciendo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesus está derrubando essa separação entre os judeus e samaritanos. Y Jesús vemos que aquí está derribando esa separación entre judíos y samaritanos. Então ele está dizendo que não é nem no templo e nem no monte, Entonces el Señor está diciendo que no es ni en el templo ni en el monte, mas é em espírito e em verdade. sino que es en espíritu y en verdad. O homem vai ter que se arrepender e ser salvo. El hombre va a tener que arrepentirse y ser salvo. É necessário haver a regeneração e o fluir do rio de vida. Es necesario que haya una regeneración y un fluir del río de vida. Então essa mulher diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Oh, nós não estamos tão equivocados como você pensa, não, seu judeu. No, pero nosotros, como usted lo puede ver, no estamos tan equivocados como usted piensa, señor don judío. Nós cremos que virá o Messias. Nosotros creemos que va a venir el Mesías. Disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Jesus foi atrás das mulheres, Jesús fue detrás de las mujeres, ele foi buscar as mulheres desprezadas. Él fue a buscar estas mujeres despreciadas. E ele encontra no coração dessas mulheres o caminho da comunhão, Y Él encuentra en el corazón de estas mujeres el camino de la comunión, quando ele não encontrou isso no coração dos homens orgulhosos. cuando Él no encontró esto en el corazón de aquellos hombres orgullosos. Já era estranho ficar sozinho com uma mulher, Ya hasta a ellos les era extraño que Él se quedara solo con una mujer, mas com uma mulher samaritana foi demais. pero ya con una mujer samaritana eso fue demasiado. Os discípulos se escandalizaram. Y aquí los discípulos se escandalizaron. Todavia, nenhum deles disse, o que você está perguntando? Ou por que você está falando com ela? Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Y entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Ou seja, ela encontrou a fonte de água viva que é Jesus. O sea, ella encontró esa fuente de agua viva que es Jesús, Que ela abandonou agora o seu cântaro ali no poço. que ahora ella dejó tirado su cántaro allí en el pozo. Quando nós encontramos realmente Jesus como nossa fonte de vida, Y cuando nosotros encontramos a Jesús como nuestra fuente de vida, nós largamos todas as coisas que são só imitações. nosotros soltamos todas las cosas que son solamente imitaciones E agora vamos falar de Jesus para outras pessoas. y ahora vamos a hablar de Jesús para otras personas. Que coisa maravilhosa! Esto es algo maravilloso. Isso é um testemunho de genuína conversão.
Este es un testimonio y una conversión genuina. Porque hoje muitas pessoas acreditam que são salvos e seguem a Jesus, Porque hoy muchas personas creen que son salvas y que están siguiendo a Jesús, mas não abandonam os seus cântaros e não vão testemunhar de Jesus para outras pessoas. pero no están abandonando sus cántaros y no van a testificar de Jesús a otras personas. Elas ainda estão buscando realizações em muitas coisas nessa terra. Ellas aún siguen buscando realizaciones en las cosas de esta tierra. Quem poderia pregar o evangelho para os samaritanos nesse tempo? ¿Quién podría haberle predicado el evangelio a los samaritanos en este tiempo? Um fariseu? ¿Un fariseo? Nicodemos? ¿Nicodemo? Ou se dependesse deles, eles não seriam salvos. No, pero si hubiese dependido de ellos, los samaritanos no hubiesen sido salvos. Jesus foi ao encontro dessa mulher pecadora, Jesús fue al encuentro de esta mujer pecadora, dessa mulher quebrantada. de esta mujer quebrantada. Ele se revela como Messias para ela. Él se revela a ella como el Mesías E agora ela se torna uma evangelista. y ahora ella se convierte en una evangelista. Versículo 29. En el versículo 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Agora, por mais que ela fosse uma pobre mulher, Ahora, por más que ella fuera solamente una mujer, ela se tornou como uma mulher gigante e foi pregar com ousadia. ella se tornó como una mujer valiente y fue a predicar con valentía. Venham comigo. Vengan conmigo. Eu encontrei algo diferente. Yo encontré algo diferente. E ela agora vai testemunhar tudo que Jesus falou. Y ella ahora va a testificar todo lo que Jesús le dijo. E eles acreditaram no testemunho dessa mulher. Y ellos le creyeron al testimonio de esa mujer. Eles não iam crer num judeu religioso. Ellos no iban a creerles a los judíos religiosos. Mas se veio um Salvador misericordioso, Pero si venía un Salvador misericordioso, que foi ao encontro dessa mulher pecadora, que fue al encuentro de esta mujer pecadora, mudou a vida dela. eso cambió la vida de ella. Então eles creram nisso. Entonces ellos creyeron por eso. Então eles saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Essas mulheres estão conduzindo os samaritanos a Jesus. Aquí vemos que la mujer está conduciendo a los samaritanos a Jesús. Enquanto ela foi aos samaritanos, os discípulos disseram: Y entre tanto los discípulos le rogaban y le decían: Mestre, come. Rabí, come. Mas Jesus lhes disse: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Pero él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. E diziam então os seus discípulos uns aos outros: será que porventura alguém veio trazer comida para ele? Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Os judeus não queriam comer a comida ali de Samaria para não ser contaminado. Y los judíos no querían comer ninguna comida que fuera ahí de Samaria para que no fueran contaminados. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Entonces Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesus foi satisfeito ao encontrar essa mulher. Jesús quedó satisfecho al encontrarse con esta mujer. Uma mulher sedenta por realidade espiritual. Una mujer sedienta de realidad espiritual. Oh, amados irmãos e irmãs. Oh, queridos hermanos y hermanas. Jesus está atrás de você e de mim. Jesús está detrás de ti y de mí. Quem é você? ¿Quién eres tú? Você é um Nicodemos religioso? ¿Eres acaso Nicodemo religioso? Você está andando no escuro? ¿Estás andando en tinieblas? Você está satisfeito em conhecer simplesmente as doutrinas e a liturgia? ¿Estás simplemente satisfecho con conocer las doctrinas y la liturgia? Ou você é como essa mulher samaritana? ¿O eres como esa mujer samaritana? Desesperadamente procurando o sentido da vida. Desesperadamente buscándole el sentido a la vida. Não importa quão moralmente correta você seja. No importa cuán moralmente correcto seas tú. Não importa quão religiosamente correto você seja. No importa cuán religiosamente correcto tú seas. Não importa a sua vida social. No importa tu vida social.
Se tudo isso estiver indo bem, Si todo eso está yendo bien, mas você não tiver um caminho de quebrantamento, pero no tienes este camino de quebrantamiento, a obra de Deus não pode avançar através de você. la obra de Dios no va a poder avanzar a través de ti. Você estará morto espiritualmente. Estarás muerto espiritualmente. Você está preso no teu marido, Puedes estar preso, atrapado en tu marido, mas ele não é de fato o teu marido. pero él no es de hecho tu marido. Em outras palavras, ele não é aquele que satisfaz a tua necessidade espiritual. En otras palabras, no es él quien satisface tu necesidad espiritual. E por isso você está morno ou morto espiritualmente. Y por eso es que estás muerto espiritualmente. Tudo aquilo que rouba o fluir da vida de Deus é um falso marido. Todo aquello que roba ese fluir de la vida de Dios es un falso marido. Só o nosso Senhor na Bíblia é revelado como nosso esposo. Solamente el Señor en la Biblia es revelado como nuestro esposo. E nós somos juntos a noiva do Cordeiro. Y nosotros juntos somos la novia del Cordero. Você está percebendo para onde estamos indo com essa mensagem? ¿Y si estás percibiendo hacia dónde estamos yendo con este mensaje? Hoje há uma mornidão espiritual muito grande no povo de Deus. Hoy día hay una mortandad espiritual muy grande en el pueblo de Se a Dios. obra de Deus vai avançar, Si la obra de Dios va a avanzar, ele precisa encontrar pessoas desesperadamente buscando realidade espiritual. Él necesita personas que estén buscando desesperadamente una realidad espiritual. Que haja fome e sede por mar de Deus. Que haya hambre y sed de este mar de Dios. Uma comida Jesus tem para comer. Una comida Jesús tiene para que tú comas. E ele só se alimenta quando ele encontra pessoas que são uma alma em busca de Deus. Perdón, Jesús solamente tiene una comida para comer y esa comida es encontrar a estas personas que tienen esa hambre y esa sed de Dios. Então, no verso 35, ele vai dizer: vocês não falam que ainda faltam 4 meses até a colheita? Entonces ahí en el 35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? É como hoje quando a gente pensa. Es como hoy cuando nosotros lo pensamos. Ah, não vai ter um avivamento por esse tempo. No, eso, en este tiempo no va a haber un avivamiento. A obra de Deus está tão parada. No, la obra de Dios está quieta. Eu não sei se é possível ter uma grande colheita de almas. Yo no sé si sea posible que haya una gran cosecha de almas. Parece que Jesus só quer um grupinho bem pequenininho de pessoas salvas. Yo creo que solamente Jesús quiere un grupo pequeñito de personas que se salven. Nós não conseguimos entender a fome de Jesus por encontrar almas sedentas. Y nosotros no logramos encontrar el hambre de Jesús por encontrar almas sedientas. A história da igreja mostra que ele encontrou os piores pecadores. La historia de la iglesia muestra que Dios encontró los peores pecadores. Porque eles tinham tremendo desejo por satisfação. Porque ellos tenían un tremendo deseo de satisfacción. E eles foram transformados em evangelistas. Y ellos fueron transformados en evangelistas. E eles incendiaram todos os lugares por onde passaram. Y ellos incendiaban todos los lugares por donde pasaban. Com o amor do Senhor. Con el amor del Señor. Mas se estivermos hoje satisfeitos com a nossa vida superficial, pero si hoy día estamos satisfechos con nuestra vida superficial, então nós impedimos a obra de Deus avançar. entonces estamos impidiendo que la obra de Dios avance. Vocês estão acreditando que falta muito tempo para a obra do Senhor avançar? Ou acontecer algo novo? Ustedes están pensando que falta aún mucho tiempo para que la obra de Dios avance o para que acontezca algo nuevo. Eu, porém, vos digo. Yo, sin embargo, les digo. Levante os olhos. Alzad vuestros ojos. Pare de olhar para baixo. Paren de mirar hacia abajo. E veja os campos. Y miren los campos. Pois já estão brancos para a colheita. Pues ya están blancos para la siega. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Es eso lo que el Señor quiere hacer con nosotros. E muitas das vezes Deus tem que encontrar as mulheres. Y Dios muchas veces tiene que encontrar a las mujeres. Foi necessário que Jesus passasse em Samaria por isso. Por eso era necesario que Jesús pasara por Samaria. Uma vez ele quis passar também na China. Y una vez también él quiso pasar por China. E ele levou o Hudson Taylor para lá. ¿Y él llevó a alguien soltero? Sim. Ah, perdón, perdón. Hudson Taylor. Eu entendi, tranquilo. Él llevó a Hudson Taylor para allá. Quando Hudson Taylor entendeu que
o dinheiro que era enviado para a obra na China Y cuando Hudson Taylor entendió que el dinero que era enviado para la obra de China, os irmãos estavam tomando emprestado, o sea, ese dinero era algo que los hermanos estaban sacando prestado, ele não quis mais. él no quiso más de ese dinero. E ele passou a depender totalmente do Senhor. Y él pasó a depender totalmente del Señor. E ele agora se fez como um chinês e pregou o evangelho de muitas maneiras. Entonces él se hizo como los chinos y predicó el evangelio de muchas maneras. Mas existe um líder chamado Oswaldo Sander. Pero existe un líder que su nombre fue Osvaldo Sandler, É um grande escritor. y él fue un gran escritor. E ele diz que Hudson Taylor, Y él dice que Hudson Taylor, ele introduziu as mulheres no treinamento para as missões. él introdujo a las mujeres en los entrenamientos para las misiones. E ele treinou muitas irmãs jovens. Y él entrenó a muchas hermanas jóvenes. E aquelas mulheres incendiaram a China. Y aquellas mujeres incendiaron China. Parece que ele foi o primeiro a introduzir as mulheres na obra missionária. Parece que él fue el primero en que introdujo a las mujeres en la obra misionera. Como foi necessário Jesus passar em Samaria, Y así como a Jesús le fue necesario pasar por Samaria, e usou essa mulher para pregar o evangelho aos samaritanos, y usó a esta mujer para predicarle el evangelio a los samaritanos, Jesus quis chegar até a China por Hudson Taylor Jesús quiso llegar a China por Hudson Taylor e encontrou muitas mulheres como a samaritana y encontró muchas mujeres como la samaritana e usou essas mulheres na sua obra. y usó a esas mujeres en su obra. Depois o Senhor continua investindo na China Después el Señor continúa como llegando a China e enviou uma outra mulher samaritana para lá, y envió a otra mujer samaritana para allá, Margaret Barber. que fue Margaret Barber. Ela também sofreu crise na provisão financeira em sua missão. Y ella también tuvo crisis en cuanto a su provisión financiera para la misión. Ela se tornou uma coitada missionária. Ella se tornó como una pobre misionaria. E ela foi seduzida ou tentada a voltar para a Europa. Y ella fue seducida o fue tentada para volver a Europa. Mas um homem de Deus falou: se Deus enviou você para a China, Pero un hombre de Dios le dijo, si Dios te envió a China, então honre o Senhor lá e ele vai cuidar de você. entonces honra al Señor allá y Él va a cuidar de ti. Essa mulher não ganhou uma grande multidão na China. Y esa mujer ganó una gran multitud en China. Ela não ganhou uma grande multidão. Ella no ganó una gran multitud en China, Mas ela treinou jovens para a obra de Deus. pero ella entrenó a jóvenes para la obra de Dios. E um deles foi Watchman Nee. Y uno de ellos fue Watchman Nee. E pelo ministério do Watchman Nee, Y por el ministerio de Watchman Nee, milhares e milhares e milhares de pessoas foram levadas ao Senhor. millares y millares y millares de personas fueron llevadas a los pies del Señor. Então nós vemos o fruto do ministério dessa Margaret Barber. Entonces ahí es donde nosotros vemos el fruto de este ministerio de Margaret Barber. Na verdade, quando nós falarmos das mulheres que influenciaram o Watchman Nee, La verdad es que cuando hablamos de las mujeres que influenciaron a Watchman Nee, nós vamos ver várias delas. nosotros vamos a ver varias de ellas, Mas uma delas está aí, que foi Margaret Barber. pero una de ellas es Margaret Barber. Então aqui você está encontrando, eu estou fazendo apenas uma ilustração de duas mulheres na China, perdão, de várias mulheres na China, perdão. Yo apenas estoy haciendo una ilustración de varias mujeres que estuvieron en China, Que Deus usou como ele usou a mulher samaritana. que Dios usó así como Dios usó a la mujer samaritana. E, na verdade, ele está dizendo que os campos já estão brancos. Y aquí nosotros vemos que el Señor está diciendo que los campos ya están blancos. Vocês sabem que hoje muitos irmãos estão sendo perseguidos no Oriente Médio. Y ustedes saben que hoy día muchos hermanos están siendo perseguidos en el Medio Oriente. Todos nós sabemos o que está acontecendo no Afeganistão. Todos nosotros sabemos lo que está aconteciendo en Afganistán. Agora preste atenção nisso. Ahora preste atención en esto. Se a tribulação chegar também entre nós, Si la tribulación también llega en medio nuestro, o que será de nós? ¿qué será de nosotros? Se nós formos apenas bons empresários e estudantes, Si nosotros somos apenas buenos empresarios y estudiantes, bons patrões e empregados, buenos patrones y empleados,
bons pais e mães, buenos padres y madres, bons filhos, buenos hijos, bons maridos e mulheres. buenos esposos y esposas. Se formos boas pessoas na sociedade, Si fuéramos buenas personas en la sociedad, mas se não formos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pero aún así no fuéramos hombres y mujeres llenos del Espíritu se Santo, o rio de água vivo, o Espírito Santo não estiver fluindo através de nós, si ese río de agua viva, ese Espíritu Santo no está fluyendo a través nuestro, o que será de nós? ¿qué será de nosotros? Você acha que o nosso dinheiro, a nossa vida social e religiosa vai nos salvar? ¿Usted cree que nuestro dinero y nuestra vida social y religiosa nos va a salvar? Não, não vai. No, no lo va a hacer. Ninguém vai poder resistir o dia mal, Ninguno va a poder resistir al día malo, a menos que hoje estivermos vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. a menos que desde hoy ya estemos viviendo una vida llena del Espíritu Santo. Somente se você estiver sendo governada pelo Senhor hoje, Si solamente usted está siendo hoy gobernada por el Señor hoy, você vai poder governar com Ele no dia mal. usted va a poder gobernar con Él en el día malo. Somente se você estiver vivendo pela vida de fé hoje, Solamente si estás viviendo por la vida de fe hoy, você vai poder viver pela fé naquele dia. vas a poder vivir por la fe en aquel día. Porque pode ser que muito em breve Porque puede ser que muy pronto não tenhamos nada. no tengamos nada, Somente o que será importante solamente lo que será importante. são homens e mulheres que andam com Jesus de uma forma viva hoje. Entonces, solamente hombres y mujeres que andan de una forma viva hoy, Somente aqueles que estiverem cheios da palavra e do Espírito Santo hoje, solamente aquellos que estén llenos de la palabra y del Espíritu Santo hoy, de fato serão as pessoas que Deus poderá contar. de hecho serán las personas con las que Dios podrá contar. Você está entendendo ¿Sí están entendiendo? que nós precisamos corrigir a nossa visão Que necesitamos corregir nuestra visión da importância das mulheres na obra de Deus? de la importancia de las mujeres en la obra de Dios. Não podemos nos contentar em sermos apenas No bons podemos- no plano natural. No podemos contentarnos o satisfacernos solamente con que seamos buenos en el plano natural. Às vezes a igreja está como um cemitério, está todo A veces mundo hay- morto. A veces la iglesia está como un cementerio, todos están muertos. Que Deus tenha misericórdia de nós Que Dios tenga misericordia de nosotros e aviva a sua obra. y avive su obra. Por isso precisamos muito das mulheres hoje. Por eso necesitamos mucho de las mujeres hoy. Assim como Jesus foi atrás das mulheres e usou as mulheres. Así como Jesús fue detrás de las mujeres y usó a estas mujeres. No versículo 37 ele fala: pois no caso é verdade o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. En el versículo 37 dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Mesmo que nenhum de nós tenhamos trabalhado ou semeado a palavra de Deus, Aunque ninguno de nosotros haya trabajado o haya sembrado la palabra de Dios, Deus pode nos usar hoje para uma grande colheita. Dios nos puede usar hoy para una gran cosecha. Todos nós. Todos nosotros. Creiamos nisso e oremos por isso, Creamos en eso y oremos por eso, para sermos usados por Deus nesse tempo. para que podamos ser usados por Dios en este tiempo. Verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, En el verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él em virtude do testemunho da mulher, por la palabra de la mujer, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Essa mulher testemunhou. Esa mujer testificó. Oh, irmãos, por favor, não tem a ver com liderança ou governo espiritual na igreja. Hermanos, por favor, esto no tiene que ver con el gobierno o el liderazgo espiritual en la iglesia. Ninguém está falando das mulheres no governo da igreja. Nadie está hablando aquí de las mujeres en el gobierno de la iglesia, Mas estamos falando de uma vida cheia do Espírito Santo para sermos usados na mão do Senhor.
sino que estamos hablando de una vida llena del Espíritu Santo para que podamos ser usados en las manos del Señor. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Isso é fruto da intercessão ou do testemunho dessa mulher. Y esto fue el fruto de la intercesión y del testimonio de esta mujer. É muito interessante que, na primeira vez que eu fui enviado para a obra de Deus, Y es interesante que la primera vez que yo fui enviado para la obra de Dios foi pelo fruto de 2 senhoras, de 3 irmãs idosas. y fue por el fruto de 3 hermanas que eran mayores. 2 eram maiores e uma mediana, que intercederam por 25 anos. 2 eran mayores y una no tanto, pero ellas intercedieron durante 25 años. A cidade não tinha cristãos. La ciudad no tenía cristianos. Claro, era uma cidade dominada pelo catolicismo idólatra. Y claro, esta era una ciudad que estaba dominada por el catolicismo idólatra. E essas irmãs creram no evangelho e eram perseguidas. Y esas hermanas creyeron en el evangelio y fueron perseguidas. Isso foi do lado norte de Minas Gerais. Eso fue en el lado norte de Minas Gerais, una ciudad de Uma Brasil. cidade pequenininha chamada Coroaci. Y fue en una ciudad pequeñita llamada Coroaci. Coroaci. E eu vivi em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Y yo vivía en Cabo Frío, en Río de Janeiro. O Espírito Santo falou comigo que me enviaria para lá. Y el Espíritu Santo habló conmigo que me iba a enviar allá. O Espírito Santo falou com outros irmãos, companheiros. Y el Espíritu Santo también habló con otros hermanos que eran compañeros. Falou com um obreiro chamado José João, que era um profeta. Y habló con un obrero que era llamado José Juan, que era profeta. E Deus me enviou para aquele lugar. Y Dios me envió a aquel lugar. Era necessário ele passar por ali também, em Coroaci. Y me era necesario pasar por allí también, por Coroaci. Era necessário Jesus chegar em Coroaci. Y era necesario que Jesús llegara allí a Coroaci. E usou um jovem muito fraquinho. Y usó un joven muy débil. Mas foi fruto da oração dessas mulheres. Pero fue el fruto de la oración de esas mujeres. Muitos obreiros que foram levantados nesses últimos 2000 anos. Y muchos de los obreros que fueron levantados en los últimos 2000 años foi fruto da cooperação das mulheres na obra de Deus. fueron el fruto de la cooperación de las mujeres en la obra de Dios. Versículo 41, muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Y en el verso 41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Dessa mulher, e diziam à mulher, Y decían a la mujer, já agora não é mais porque você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Passado 2 dias, partiu dali para a Galileia, Y 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Então as águas do rio de Deus fluiu para Samaria, Entonces las aguas del río de Dios fluyeron para Samaria porque encontrou uma mulher quebrantada. porque allí había una mujer quebrantada. Essa mulher teve vários tipos de sofrimento e desprezo. Esta mujer sufrió varios tipos de sufrimiento y de desprecio. Talvez você esteja passando sofrimento e sendo desprezada. Y posiblemente usted en este momento esté pasando sufrimiento o siendo despreciado. Talvez você passe por situações que ninguém entende e você chora. Quizás estás pasando por situaciones que nadie entiende y puedes estar llorando. Talvez você ache que Deus não ouve a sua oração, não responde. Quizás crees que Dios no escucha tu oración y no responde. E você não entende porque já passa tanto tempo e ele parece não responder suas orações. Y tú a veces no entiendes por qué parece que pasará tanto tiempo y Dios no responde esas oraciones. Mas ele está procurando, ele está trabalhando em você um lugar mais baixo. Pero Él está trabajando en ti un lugar más bajo.
Ele está aplanando o caminho no seu coração, Él está aplanando este camino en tu corazón porque ele resiste o soberbo e dá graça aos humildes. porque Él resiste la soberbia y da gracia a los humildes. Ele quer encontrar um ambiente para ele saciar a fome dele por comunhão. Él quiere encontrar un ambiente que quiera saciar el hambre que tiene por la comunión. Ele quer encontrar alguém que não esteja pegado a nada nessa vida. Él quiere encontrar a alguien que no esté apegado a nada en esta vida. Mesmo que você já esteja 5 maridos e o que tem agora não seja seu marido. Aunque ya hayas tenido 5 maridos y el que tengas ahora no es tu marido. Mesmo que você já tenha pecado ou feito tantas coisas terríveis. Aunque hayas pecado y hayas hecho cosas terribles. Seja você muito pobre ou muito rico. Así seas muy pobre o muy rica. Ele quer ser o seu marido. Él quiere ser tu esposo. E ele quer encontrar em você um caminho para o fluir dessas águas vivas. Y Él quiere encontrar en ti ese camino para que fluyan las aguas vivas. Para que a obra de Deus possa avançar através de você. Para que la obra de Dios pueda avanzar a través de ti. Finalizando, é maravilhoso ver a crescente apreciação de Cristo por parte dessa mulher. Entonces, aquí para finalizar, es maravilloso ver esta creciente visión de Cristo por parte de esta mujer. O quanto que a visão dela foi crescendo. Porque la visión de ella fue creciendo. E ela passou a apreciar o Senhor de forma profunda. Y ella pasó a apreciar al Señor de una manera profunda. No versículo 9, ela fala dele sendo ele um judeu. En el versículo 9 vemos que ella le habla a él como si fuera un judío. No versículo 11, chama ele de Senhor. En el versículo 11 lo llama como Señor. No versículo 15, a visão aumenta, chama ele de profeta. En el versículo 15 ya la visión aumenta, lo llama como profeta. Mas agora no 29 ele é o Cristo, o Messias que havia de vir. Pero ahora en el 29 él ya es el Cristo, ese Mesías que iba a venir. Que o Senhor possa ampliar a sua visão de Cristo. Que el Señor pueda ampliar tu visión de Cristo. Ao ponto de você não buscar satisfação em mais nada nessa vida. Al punto que ya no busques más satisfacción en nada más en esta vida. Que você não cave cisternas rotas. Que no estés cavando cisternas rotas. Ame seu marido, seus filhos. Ama a tu esposo, a tus hijos. A sua casa. A tu casa. A tudo que o Senhor te deu. Todo lo que el Señor te dio. Seja você solteiro ou casado. Así sea soltero o casado. Mas lembre-se. Pero recuerda. Encontre o manancial da vida em Cristo Jesus. Encuentra ese manantial de vida en Cristo Jesús. Nada deva tomar o primeiro lugar no seu coração. Que nada más ocupe ese primer lugar en tu corazón. E quando você encontrar esse rio de vida. Y cuando encuentres ese río de vida. Que flua de maneira tão grande através de você. Que pueda fluir de manera tan grande a través tuyo. Que ele encha teu marido, teus filhos. Que él llene también a tu marido y a tus hijos. Ou a tua esposa. O a tu esposa. Ou seus pais. O a tus padres. Os seus parentes, seu patrão, seu empregado, seus vizinhos, seus irmãos, ou seja, enche todos que estiverem ao seu redor. A sus parientes, a su patrón, a sus vecinos, a sus hermanos, a sus compañeros, a todos los que estén aquí alrededor. Deus abençoe você amplamente. Dios te bendiga ampliamente. Há um rio que flui do trono de Deus. Hay un río que fluye del trono de Dios. Que sejamos quebrantados para que esse rio flua também através de nós. Y que seamos quebrantados para que ese río fluya también a través nuestro. E sejamos uma bênção nas mãos do Senhor. Y seamos una bendición en las manos del Señor. Essa é uma lição tanto para homens como para mulheres. Y esta es una lección tanto para hombres como para mujeres. Mas que pena que nós homens discutimos muitas coisas. Pero qué lástima que nosotros los hombres discutimos por muchas cosas. Às vezes os homens se separam por pequenas coisas. A veces los hombres se separan por pequeñas cosas. E as mulheres ou as esposas desses homens continuam sendo amigas e orando junto e compartilhando do Senhor. Y las esposas o las mujeres que acompañan a estos hombres continúan siendo amigas y siguen orando por la obra del Señor. E o rio de vida flui através delas. Y el río de vida fluye a través de ellas. Mas que possamos aprender a colocar o Senhor todos em primeiro lugar. Pero que todos nosotros podamos aprender a poner al Señor en primer lugar. E no lugar de discutir questões se estão certas ou erradas. Y en lugar de estar discutiendo en cuestiones si esto está correcto o no.
possamos nos perguntar: Podámonos preguntar, a vida de Deus está aumentando ou diminuindo? ¿la vida de Dios está aumentando o está disminuyendo? Com as decisões que temos tomado, está havendo mais comunhão e mais fluir do Espírito? Con las decisiones que hemos tomado, ¿hay más comunión y más fluir del Espíritu? A obra de Deus está aumentando? ¿La obra de Dios está aumentando? Que possamos priorizar aquilo que flui vida, Que podamos priorizar aquello en lo que fluye la vida, sem abandonar a verdade da palavra de Deus, sin abandonar la verdad de la palabra de Dios mas sem nos separar ou nos ferir por discutir opiniões. y sin separarnos o herirnos por estar discutiendo acerca de opiniones. Que o Espírito Santo possa nos abençoar mais e mais. Vamos orar ao Senhor. Que el Espíritu Santo nos pueda bendecir más y más. Vamos a orar al Señor. Agradecemos todas vocês e todos que estão nos acompanhando ao vivo e vão nos ouvir depois. Les agradecemos a todos ustedes, a los que nos están acompañando en vivo y que vamos a ver después, o que vamos a oír después. Que Deus abençoe vocês e sigam orando pelas próximas mensagens. Ore por mim e por Carol. Y que el Señor nos siga ayudando y se me olvidó. Possamos orar. Ay, perdón, sí, que podamos seguir orando y que estén orando por el hermano Gerson y por mí también. E por todos que estão cooperando. Y por todos aquellos que están cooperando. Deus abençoe vocês. Carolzita, por Dios favor, les pode bendiga. orar. Claro que sí, hermano. Padre Santo, Señor, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú nos animas, Señor, a servirte, a seguirte, para que nosotros podamos tener estos corazones quebrantados, Padre, que sean un terreno propio, Señor, para que tú puedas fluir a través nuestro. Gracias damos, Señor, por esas tribulaciones que nos han llevado a tener estos montes bajos, Señor, y estos valles rellenos y estos huecos que desaparezcan, Señor, para que tu río pueda fluir a través nuestro, Señor. Y para que ese río, Señor, también pueda impactar, como decía nuestro hermano, Señor, a los que están alrededor nuestro, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros. Damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que esto sea vida en nuestras vidas, que esto pueda ser una realidad, Señor, para que podamos también participar en esta cosecha, Señor, que tú has preparado y que va más allá de lo que nosotros podemos ver o entender. Pedimos por tu gracia, Señor, por tu dirección, Señor, y por la llenura de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Amém. Damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Senhor Jesucristo. Amén. Amén. Amém. Paz. Paz, hermanos.